me. In your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Fala, Arthur, tá tranquilo? Ô, você tá podendo falar? Então, cara, eu preciso falar com você que eu acabei de sair da minha aula de economia e eu não entendi porcaria nenhuma e eu vou ter prova sexta, cara. Você poderia me ajudar? Porque eu sei que você é formado em economia e tal. Tem como? Opa, Pietro, beleza? Sim, tô podendo falar, sim. Sim, cara. Entendi. Precisa de ajuda? Beleza. Não, pode deixar, a gente pode se encontrar sim. Mas qual que é a matéria mesmo? Então, Arthur, é política cambial. Tem como você me ajudar nisso? Ah, tem sim, cara. Beleza. Então, já eu te mando mensagem pra marcar onde a gente vai, beleza? Falou, Pietro. Tchau, tchau. E aí, cara? Fala, Arthur, tudo bem com você? Pô, muito obrigado por você ter vindo aqui me ajudar, viu? Não, fica tranquilo. Então, essa aqui é a folha da matéria que eu tô tendo agora. Eu vou ter prova sexta. Você poderia me ajudar? Oh, claro, deixa eu dar uma olhadinha. Então, claro. Então, Pedro, é o seguinte, cara. O primeiro que você tem que entender dessa matéria, uma das coisas mais importantes, é a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? É o valor da nossa moeda em relação a uma moeda internacional, como por exemplo o dólar. É o valor do real em relação ao dólar, por exemplo. O dólar é muito importante porque ele é tomado como moeda internacional, então ele é referência de taxa de câmbio para vários países. Então, Pedro, é muito importante saber também que o dólar ele é muito influente na nossa economia, ele influencia diretamente no nosso país. Então, ele mexe bastante com as exportações e com as importações. Então, Arthur, pelo que você me falou, eu não entendi direito. A gente trabalha com real no nosso país. Como que o dólar influencia nas importações e exportações? É o seguinte, Pedro, nossa moeda é o real, porém a gente negocia com diversos países e esses diversos países possuem suas próprias moedas. Então, para a gente poder exportar ou importar, a gente precisa usar a taxa de câmbio para fazer a conversão para a moeda desses países. Normalmente, essa conversão, essa negociação é feita a partir do dólar. Nossa, Arthur, a sua explicação ficou perfeita, mas eu gostaria que você mostrasse para mim, se desse como, algum exemplo prático de como o dólar influencia na economia brasileira. Então, Pedro, é o seguinte, cara. Quando eu estava na faculdade, eu e um grupo dos meus amigos, a gente teve que fazer um trabalho exatamente sobre essa matéria. E esse vídeo ficou perfeito, cara. Eles deviam ganhar um Oscar sobre isso. Eu vou até mostrar o vídeo aqui pra você. Muito bacana. Dá uma olhada. Nossa. Saquei o FGTS. Tava aqui pensando, o que eu vou fazer? Uma vez o filho do meu patrão falou pra mim que tem uma cidade com meu nome, eu fiquei em outro país, chama Disney, Orlando na Disney, alguma coisa assim. Acho que eu vou trocar, mas tem que trocar o dinheiro pro dólar, parece. Vou fazer algo assim. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Gostaria de... eu recebi um dinheiro do FGTS, Certo. eu gostaria de trocar para dólar, para uma moeda internacional, é que eu quero viajar para Disney. Vocês Sem poderiam- problema, com certeza. Tudo bem? Aqui ó, é o dinheiro da minha aposentadoria da FGTS e um pouco de coisa que a fazenda lá. Legal, vou fazer o cálculo aqui. Legal. Os caras falaram que lá é barato.
comprar bastante coisa. Comprar, Não é muito não, mas vamos... vou comprar um ver. quilo, chopper novo. Só um momento. Muito obrigado. Não. E seus dólares. É uma boa viagem. Tem algum problema? Brincadeira, hein? É brincadeira? Fingers. É a conversão, o dólar tá alto, o poder de compra do real tá muito baixo. É ouro branco isso aqui? O que é? Não. Pois é mesmo. São 50 centos. Aí que é? Dólar. Eu te dei isso. Você me dá isso. Não tô entendendo. É o dólar, tá muito alto. Não. Seu Orlando, Não. desculpa, seu Orlando. Não. Você quer dinheiro de volta? Dá o dinheiro de novo pro gastar em puta. Você não vai fazer isso. Não. Dá essa porcaria aí, vagabundo. Fica nervoso não. Pilantra. Pô, Então, você vai ter que viajar aqui no Brasil mesmo. Lá pra Goiás, né? Goiás, caralho. Tá bom. Araraquara. Tá certo. Não. Então, boa volta pro senhor, senhor. Vá, fudeu. Nossa, cara, realmente o vídeo ficou muito bom, as explicações ficaram bem nítidas. E acho que esses alunos deveriam ser atores hoje, não sei por que você seguiu na carreira de economia. Então, Pedro, legal, cara. Agora que você entendeu sobre taxa de câmbio, agora a gente pode entrar no terreno de política cambial. O que basicamente é a política cambial? É como um governo de um país se relaciona com a taxa de câmbio, certo? Existem várias maneiras da política cambial. As duas principais são a política cambial fixa e a política cambial flutuante. A política cambial fixa, ela não varia em relação ao dólar. A taxa cambial não varia do país, certo? O governo estabelece uma taxa fixa e o valor da moeda vai ser aquele sempre em relação ao dólar. A flutuante, ela varia em relação ao dólar, a taxa cambial do país, ela varia, certo? Bom, Arthur, por enquanto tá tranquilo pela sua explicação, mas são só esses dois tipos? Então, Pedro, a fixa, ela é fixa, certo? A flutuante, ela existe dois tipos. Ela existe a flutuante suja, ou melhor, dirty flowing, que nem eles chamam, ou a perfeita, a flutuante perfeita. O que é a flutuante suja? A suja quer dizer que o governo, o Banco Central, ele interfere no valor do dólar, controlando a sua taxa cambial, com interesses de não subir muito o dólar, não ficar muito caro e também não ficar muito barato, porque isso interfere nas exportações e nas importações. A perfeita é justamente quando o governo ou o Banco Central não interfere de maneira alguma nas taxas cambiais. A economia flui do jeito que tem que fluir, sem interferências do governo. Entendi, Arthur. E qual que é a política cambial do Brasil? A política cambial vigente aqui no Brasil é a política cambial flutuante suja, em que o governo interfere nas taxas de câmbio, ele mexe nas taxas de câmbio. Eu vou te dizer um exemplo mais concreto de como seria interessante para um país mexer nas taxas de câmbio. Imagina que eu sou o presidente do Banco Central brasileiro, do Bacen. Ja, hallo? Ist das Sie? Oh, wer ist das? Warum? Warum ist passiert hier? Warum hast du gemacht? Das ist nicht so gut. Ihr seid
Alle Scheiße da! Warum? Ruf mir nicht immer noch. Alô? Não, pode falar, eu tô com tempo. Eu tava com a ministra alemã agora há pouco. Tá certo. Eu tava vendo a situação aqui nos gráficos. Tem muito dólar no mercado, né? Tem muito dólar no Brasil. Tá prejudicando o pessoal aí das exportações. Entendi. Eu acho que a gente vai ter que abrir a nossa reserva internacional então e começar a comprar dólar e armazenar mais, certo? Aí vai equilibrar, estabilizar o preço então, porque senão vai ficar muito baixo e a gente vai perder esse controle aí. Tem que estabilizar isso daí. Então beleza, avisa a reserva lá que a gente vai comprar dólar. Valeu? Sim, entendi. Tá tendo pouca oferta de dólar, então o dólar tá escasso no Brasil? Eu imaginei, os importadores, eu vi que teve uma reviravolta aí, mexeu com os importadores. Tá muito caro para importar. Não, tá certo. Eu vou tomar uma atitude aqui. Eu vou abrir as reservas internacionais e vou começar a ofertar dólar no mercado brasileiro. Certo, aí vai dar uma equilibrada entre a exportação e a importação. Então o dólar vai começar a suavizar o preço. Certo, bacana. Eu vou tomar as providências aqui. Obrigado. Você acaba de ver, que é o seguinte, ele demonstra exatamente o que? Quando tem muita oferta de dólar dentro do país, quando tem muitos dólares inseridos dentro do país, quer dizer que o dólar, pela lei da demanda, lei da oferta e demanda, o dólar ele vai diminuir o preço dele. Então, o que vai acontecer? Quando o dólar está com preço muito baixo em relação ao real, isso vai ser ruim para os exportadores, porque eles vão receber em dólar e o real vai estar desvalorizado. Então, o que o Bacen faz, o Banco Central? Ele pega, entra dentro do mercado com a sua reserva internacional e compra bastante dólares para tirar esses dólares do mercado e estabilizar. E o contrário acontece também. Quando tem muita demanda por dólar e pouca oferta, quer dizer que o dólar ele é mais caro em relação ao real. Então isso vai ser ruim para quem importa. E o que vai acontecer? O Bacen ele vai entrar no mercado e vai vender dólares no mercado. Ele vai ofertar, a partir da reserva internacional dele, ele vai ofertar e com isso vai estabilizar. Então os interesses do Banco Central de intervir nas taxas cambiais está diretamente relacionado com a estabilidade entre o exportador e o importador. E também o Banco Central, que é diretamente ligado ao governo, se preocupa com o quê? Com a estabilidade econômica do nosso país. E ele se preocupa com a inflação, com o desemprego. Então a gente está sempre buscando o crescimento econômico no país. Muito obrigado por você disponibilizar seu tempo para me explicar. Eu acho que eu vou arrebentar na prova e o Diminhas vai ficar muito orgulhoso de mim. É isso aí. Eu acho que o Dimas não vai dar menos que 10 para mim na prova. Tá Se ele der, ele tá errado. Ele tá. Ele não sabe economia. É lógico. Você não acha? Pô, aprendeu comigo. Isso aí. Valeu, cara. Valeu.